Olá, nós vamos ler o livro de Êxodo. Acabei de ler o livro de Gênesis e agora vou começar a ler o livro de Êxodo. E na análise do livro ele começa assim: assim como Gênesis é o livro dos inícios, Êxodo é o livro da redenção. O livramento dos oprimidos israelitas do poder egípcio é o tipo de toda a redenção. Os rigores da escravidão no Egito, tipo do mundo, e o faraó, um tipo de Satanás, exigiria a preparação do libertador, Moisés, um tipo de Cristo. O conflito com os opressores resultou na saída dos hebreus do Egito. Amém? Então vamos ler. Não sei quanto tempo vai demorar esse livro. Provavelmente eu vou ler ele em vários dias, porque ele é bastante grande, né? Então eu vou ler. Eu estou lendo por dia, todo dia 1 hora, e hoje ainda falta, já li uma parte de Gênesis, e agora falta, acho que 40 e poucos minutos. Então, vai ser um vídeo de 40 e poucos minutos, tá bom? Mas vai ser para a honra e glória de Deus. Os descendentes de Jacó no Egito. São estes os nomes dos filhos de Israel que entraram com Jacó no Egito. Cada um entrou com sua família. Lá em Gênesis, nós vemos que entrou 70 pessoas no Egito. Nós vamos ver aqui os nomes, né? Rúben, Simeão, Levi e Judá, Issacar, Zebulon, Benjamim, Dan, Naftali, Gade e Assé. Todas as pessoas, pois, que descenderam de Jacó foram 70. Repetido aqui. José, porém, estava no Egito. Faleceu José e todos os seus irmãos e toda aquela geração. Mas os filhos de Israel foram fecundos e aumentaram muito e se multiplicaram e grandemente se fortaleceram, de maneira que a terra se encheu deles. Entre mentes se levantou novo rei sobre o Egito, que não conhecera José. O Potifar faleceu, né? O faraó da época de José faleceu e levantou-se um outro rei. Ele disse ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Eia, usemos de astúcia para com ele, para que não se multiplique e seja o caso que, vindo guerra, ele se ajunte com os nossos inimigos, peleje contra nós e saia da terra. Então, os egípcios tinham medo de que os israelitas se rebelassem contra eles, né? Porque como eram mais numerosos do que eles, então com certeza eles iam ganhar, né? Por causa do número de pessoas. E os egípcios puseram sobre eles feitores de obras para os afligirem com suas cargas. E os israelitas edificaram a Faraó as cidades celeiros, Pitom e Ramassés. Então eles se tornaram escravos, né, para poder, tipo assim, subjugaram realmente para que eles não viessem a se rebelar contra eles. Mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais se espalhavam, de maneira que se inquietavam por causa dos filhos de Israel. Então aqui a gente vê a promessa de Deus se cumprindo, né? Quando ele falou para Abraão que em ti farei de ti grande descendência, né? Então a gente vê aqui que como eles se multiplicaram, né? Então os egípcios com tirania faziam servir os filhos de Israel e lhes fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro e em tijolos, e com todo o trabalho no campo, com todo o serviço em que na tirania os serviam. Então aqui a gente vê como foi dura, né, a vida dos israelitas naquele lugar. Na Bíblia Shed tem um comentário aqui, o versículo 1 ao 22. O capítulo mostra a prosperidade que Deus sempre quer dar ao seu povo.
e a desgraça que o mundo está sempre prestes a infligir. Então, Deus realmente deu a descendência de Abraão, né? Fez a descendência de Abraão crescer, e aqui faz um paralelo com o mundo, né? Que está sempre a nos afligir, a nos trazer coisas ruins, né? O 8, ele diz, entre mentes se levantou novo rei sobre o Egito, que não conhecera a José. Novo rei. Aqui saltamos 4 séculos de história, desde a entrada de José no Egito. Trata-se de nossas dinastias com outras maneiras de pensar e de agir. Então passaram-se 4 séculos. Muito tempo, né? 4 séculos. Então, realmente não tinha como esse homem ter conhecido José. No versículo 10 ele diz, eia, usemos de astúcia para com ele, para que não se multiplique, e seja o caso que, vindo guerra, ele se ajunte com os nossos inimigos, peleje contra nós e saia da terra. Aí ele fala, astúcia é a arma predileta dos servos do maligno na sua batalha contra os fiéis. Então, astúcia é uma coisa realmente que não é de Deus, né, do inimigo. E aí ele continua, feitores, no capítulo 11 diz, e os egípcios puseram sobre eles feitores. A mesma vitalidade dos israelitas que podia fazer deles inimigos potenciais era desviada para o uso dos egípcios. Era mão de obra forçada, a escravidão. Então, realmente, como eu falei, era muita escravidão, era subjugado realmente, né? O capítulo 15 diz, as parteiras desobedeceram a Faraó. Aqui vai falar do nascimento de Moisés, né? O rei do Egito ordenou às parteiras hebraicas, das quais uma se chamava Sifrá, e a outra Puá, dizendo, quando servires de parteira às hebreias, examinai, se for filho, matai, mas se for filha, que viva. Então, eles queriam eliminar os filhos homens, né? Se fosse filha, deixaria, mas se fosse filho, matasse, né? As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como lhe ordenara o rei do Egito. Antes deixaram viver os meninos. Olha aí a promessa de Deus se cumprindo ainda mais, né? Elas temeram a Deus, as parteiras, e desobedeceram ao rei. Então o rei do Egito chamou as parteiras e lhe disse, por que fizeste isso e deixaste viver os meninos? Responderam as parteiras a Faraó, é que as mulheres hebreias não são como as mulheres egípcias, são vigorosas, e antes que lhes chegue a parteira, já deram à luz aos filhos. Ela usou também de uma desculpa aqui, né? Que as mulheres tinham filho muito rápido. E Deus fez bem as parteiras, e o povo aumentou e se tornou muito forte. E porque as parteiras temeram a Deus, ele lhes constituiu família. Então ordenou o Faraó a todo o seu povo, dizendo, a todos os filhos que nasceram, os hebreus lançareis no Nilo, mas a todas as filhas deixareis viver. Então, a todos os filhos que nascerem aos hebreus lançareis no Nilo, mas a todas as filhas deixareis viver. Então, colocar os filhos no Nilo significava morte, né? Que eles iam morrer, não tinha quem desse de comida, então eles iam morrer de qualquer jeito. Então, foi-se um homem da casa de Levi e casou com uma descendente de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz a um filho. E vendo que era formosa, escondeu-a por 3... Não, e vendo que era formoso, era um menino. E vendo que era formoso, escondeu-o por 3 meses. Então, foi um homem da casa de Levi, né, da tribo de Levi, casou-se com uma descendente também da tribo de Levi. Então, os dois aqui eram de Levi, tanto o homem como a mulher. E concebeu e deu à luz um filho, e vendo que era formoso, escondeu-o por 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo,
tomou um cesto de junco, calafetou com betume e piche, e pondo nele o menino, largou-o no carriçal à beira do rio. Imagine a dor dessa mãe, né? Ter que deixar o seu filho ir. A irmã do menino ficou de longe para observar o que lhe haveria de suceder. Então, tinha uma irmã que estava cuidando desse irmãozinho, né? Querendo ver o que aconteceria com ele. Acredito ela que chorando também, né? De se desfazer daquele irmãozinho que ela amava. Depois de 3 meses, com certeza já estaria amando, né? A tribo de Levi, aqui no versículo 1, né? Foi a tribo de Levi. Tornou-se a família sacerdotal de Israel, em parte por causa da vocação de Moisés e de seu irmão mais velho, Arão. Formoso, o homem destinado a libertar o povo já nasceu com algum sinal físico do favor divino. Quando seus próprios pais tiveram de abandoná-lo, Deus o preservou, né? Então, realmente Deus está aqui cumprindo a sua promessa, né? Que Deus é Deus fiel, é Deus que fala e cumpre, né? Então, a irmã ficou olhando o que ia suceder com ele, voltando aqui para a leitura. Desceu a filha de Faraó para se banhar no rio, e as suas donzelas passeavam pela beira do rio. Vendo ela o cesto no carriçal, enviou a sua criada e o tomou. Abrindo-o, viu a criança, e eis que o menino chorava. Teve compaixão dele e disse: Este é menino dos hebreus. Então disse sua irmã, a filha de Faraó. A irmã de Moisés disse à filha de Faraó: Quereis que eu vá chamar a ama das hebreias que serve de ama e te crie a criança? Olha só, Deus providenciando um jeito. A irmã estava olhando, quando a filha de Faraó chegou perto, ela já veio lá, né, falar com ela. Respondeu a filha de Faraó: Vai. Saiu, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse: A filha de Faraó leva este menino e cria-mo. Pagar-te-ei o teu salário. A mulher tomou o menino e o criou. Sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, da qual passou ele a ser filho. Esta lhe chamou Moisés e lhe disse: Porque das águas o tirei. Amém? Aí aqui, ó, Moisés. Não, vamos ler aqui o comentário do versículo 5. A filha de Faraó parece que era a herdeira do trono e que não tinha um filho propriamente seu, por isso, adotando-o, estava preparando um herdeiro para o império do Egito. Mas só que se enganou, né? Compaixão, no versículo 6 diz, ela teve compaixão, né? Abrindo, viu a criança e eis que o menino chorava e teve compaixão. Mal podia a filha de Faraó compreender que a amarga tristeza de ficar sem filhos era o meio pelo qual Deus lhe estava preparando o coração para sentir compaixão, justamente na hora propícia. Assim Deus pôde fazer que os mais desprezados sejam servidos e atendidos pelos grandes da terra. Amém, né? Nosso Deus é maravilhoso. E o capítulo o comentário aqui do versículo 7 ao 9. Assim, a mãe de Moisés não somente tinha licença para criar seu filho contra as ordens de Faraó, como receber condições financeiras que lhe possibilitaram fazê-lo de um modo eficiente. O único privilégio que não tinha era o de nomear a criança. Então, a mãe criou, deu, né, alimentou o filho, mas ela não pôde dar o nome, ela teve que esperar a filha de Faraó dar o nome ao seu filho, né? Aí no 10, ela fala, sendo o menino já grande, ela o trouxe a filha de Faraó, da qual passou ele a ser filho. Esta lhe chamou Moisés e disse, porque das águas o tirei. Então, Moisés significa das águas o tirei.
Aí o comentário, né? É o capítulo 2, versículo 10. Moisés. O nome vem do verbo hebraico tirar fora, e talvez seja uma tradução do nome equivalente que a princesa lhe teria dado no idioma egípcio. O futuro legislador, historiador e líder nacional. Olha só que maravilha. Estava para receber dos inimigos do seu povo a mais elevada cultura da época, equiparando para estas missões. Equipando para estas missões. Então, Deus preparando Moisés, né, para a missão que ele tinha de o resgatador dos escravos do egípcio, do Egito, do Egito. Moisés mata um egípcio e foge para Midian. Então, aqui, não relata que idade Moisés tinha quando foi pego quando foi devolvido para a filha de Faraó, né? Só fala que ele já estava grande, mas não diz quantos anos ele tinha. Mas aqui fala no capítulo 11. Naqueles dias, sendo Moisés já homem, saiu a seus irmãos e viu os seus labores penosos, e viu que certo egípcio espancava um homem, um do seu povo. Então Moisés, quando foi para lá, para a casa de Faraó, ele já sabia, né, que os egípcios escravizavam o seu povo. Ele sabia que ele era hebreu, né, e ele sabia que era seu povo que estava ali sendo castigado, né, sendo escravizado, humilhado, né? Então olhou de um e de outro lado e vendo que não havia ali ninguém, matou o egípcio e o escondeu na areia. Então aqui Moisés comete um delito, né? Um delito de morte, ele mata o egípcio, que mesmo, nós sabemos que mesmo nossos inimigos não é para a gente matar, porque a Deus pertence a justiça, a Deus pertence a vingança, né? Então Moisés fez algo aqui que não foi muito legal, mas Deus estava no controle de todas as coisas, como ele está hoje. Então olhou de outro lado e viu que não tinha ninguém, certo? E matou e enterrou na areia. Saiu no dia seguinte e eis que 2 hebreus estavam brigando e disse ao culpado: Por que espancas o teu próximo? Moisés perguntou, né? Por que espancas o teu próximo? Porque era da mesma linhagem, todos os dois eram hebreus, estavam brigando. O qual respondeu: Que te pôs por príncipe e juiz sobre nós? Quem te pôs por príncipe e juiz sobre nós? Pensas matar-me como mataste o egípcio? Quer dizer, o próprio hebreu aqui, ele julgou Moisés, que Moisés poderia matar também eles, né? Ele não pensou assim, não, ele só matou porque era egípcio. Não, ele pensou que ele podia matar porque matou uma pessoa e podia matar outra. Então, eles fizeram essa pergunta: Que te pôs por príncipe e juiz sobre nós? Pensas matar-me como mataste o egípcio? Temeu, pois, Moisés e disse: Com certeza o descobriram. Então, todos ficaram sabendo que Moisés matou o egípcio e não pôde esconder, né? Embora ele tenha escondido na areia, mas ele não pôde esconder. As pessoas realmente viram quando ele matou. Então, informado desse caso, procurou Faraó matar Moisés, porém Moisés fugiu. Então, Faraó procurou matar Moisés quando descobriu que ele matou um egípcio, né? Porém, Moisés fugiu. Moisés fugiu da presença de Faraó e se deteve na terra de Midian e assentou-se junto a um poço. Moisés se deteve na terra de Midian e assentou-se junto a um poço. O sacerdote de Midian tinha 7 filhas, as quais vieram a tirar água e encheram os bebedouros para dar de beber aos rebanhos de seu pai. Então vieram os pastores e as enxotaram dali. Moisés, porém, se levantou e as defendeu, e deu de beber ao rebanho. Tendo elas voltado a Reuel, seu pai,
Este lhes perguntou: Por que vieste hoje mais cedo? Responderam elas: Um egípcio nos livrou das mãos dos pastores, e ainda nos tirou água e deu de beber aos rebanhos. E aonde está ele? Disse as filhas: Porque deixaste lá o homem? Disse às filhas: Por que deixaste lá o homem? Chamai-o para que coma pão. Então, o pai dessas moças, né? O, que vieram tirar água, o Reuel, que era o pai dessas moças que vieram tirar água, teve compaixão, né, de Moisés e chamou ele para tomar água, o pão. E também ele estava dizendo, ele estava mostrando aqui a gratidão dele, né? Porque ele foi grato porque as filhas de repente voltaram para casa e ajudou elas a darem água para o seu rebanho, né? Então Moisés consentiu em morar com aquele homem e ele lhe deu a Moisés sua filha Zípora. Então, aquele homem não só foi grato a Moisés por ter ajudado as filhas, como ele consentiu que Moisés desposasse a sua filha Zípora, a qual deu à luz um filho, a quem ele chamou Gerson, porque disse: Sou peregrino em terra estranha. Amém? Aqui no capítulo 14, o qual respondeu: Quem te pôs por príncipe? Aí, quem te pôs? Com estas palavras, os israelitas mostraram que não estavam prontos para receberem as bênçãos do libertador, da liberdade. Eles mostraram que não estavam dispostos, rejeitando o seu defensor. Eles não entenderam que Moisés era defensor, que Moisés estava defendendo quando ele matou o egípcio, né? Embora tenha agido mal, mas ele estava defendendo. Assim também os judeus do tempo de Jesus estavam sempre dispostos a receberem curas e mais favores do Senhor, mas não toleravam a pregação contra os seus pecados, não obstante ser justamente o pecado que envenena a vida mais do que a doença, rejeitando a terna compaixão de Jesus, que queria libertá-los totalmente do pecado através do Evangelho, conforme a comparação entre Moisés e Jesus, em Atos 7, 23 a 35 e 52. Então, aqui a gente vê o paralelismo, né, de que as pessoas realmente desprezaram, rejeitaram o defensor, que era Moisés na época, e depois os judeus rejeitaram também a Jesus, né? Moisés consentiu em morar com aquele homem e ele lhe deu a Moisés sua filha Zípora, a qual deu à luz a um filho que chamou Gerson, porque disse: Sou peregrino em terra estranha. Sou peregrino em terra estranha. Moisés era peregrino em terra estranha. Decorridos muitos dias, morreu o rei do Egito. Os filhos de Israel gemiam sob a servidão, e por causa dela clamaram, e o seu clamor subiu a Deus. Ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. E viu Deus os filhos de Israel e atentou para a sua condição. Então, aqui, Deus, o escritor da Bíblia, ele colocou uma atribuição humana em Deus, como disse, ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da sua aliança, lembrou-se como se Deus esquecesse de alguma coisa, né? Na verdade, Deus não esquece, mas chegou o momento dele agir. Vamos ver o que diz a Bíblia Shed. Lembrou-se, não é que Deus não faz caso do sofrimento do seu povo. Ele toma conhecimento misericordioso da nossa situação quando nos dirigimos a Ele em oração. Então, Deus conhece todos os nossos pensamentos, Deus conhece o nosso coração e Deus realmente se importa conosco. Mas é interessante que nós também, enquanto filhos, levemos pensamentos de oração, né? Orando ao Senhor, pedindo a Ele, clamando a Ele, porque Ele gosta que a gente realmente se lembre, né, de falar com Ele, de orar a Ele. Então,
Não é que Deus tenha esquecido, mas é que é importante que levantemos o clamor a Deus quando realmente necessitarmos. Que nós não fiquemos calados, né? Porque Deus sabe todas as coisas. Óbvio, Ele sabe todas as coisas. Não é preciso realmente você informar a Deus do que está acontecendo na sua vida. Mas a palavra de Deus nos ensina que nós devemos orar. Nós devemos pedir a Ele, né? Jesus mesmo orou. Então, Jesus deixou o exemplo para nós, para a gente orar, né? E viu Deus os filhos de Israel e atentou para a sua condição. Deus realmente atentou para a condição de Israel. Que Deus também tenha misericórdia de nós, né? Que Ele olhe para nós, veja a nossa situação que estamos passando nesse momento de pandemia, né? Que estamos vivendo. O capítulo 3 começa: Deus fala com Moisés do meio da sarça ardente, do meio. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Aqui a gente vê uma coisa. O nome do sogro de Moisés já era Jetro, né? Só que aqui no capítulo 2, então vieram os pastores e enxotaram dali. Moisés, porém, se levantou. O sacerdote de Midian tinha 7 filhas. O sacerdote de Midian tinha 7 filhas, certo? As quais vieram a tirar água e encheram os bebedouros para dar de beber aos rebanhos de seu pai. Então vieram os pastores e as enxotaram dali. Moisés, porém, se levantou e as defendeu, e deu de beber ao rebanho. Tendo elas voltado a Reuel, seu pai, este lhes perguntou: Por que vieste hoje mais cedo? Respondeu elas. Então aqui ele fala que é Reuel. E por que Reuel? Quer dizer, amigo de Deus. Estava ao par da perseguição sofrida por suas filhas. Ele estava a par. Aí aqui ele fala Reuel, que era o pai das filhas. E aqui ele já fala de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian. Como é que a gente pode entender isso, né? Vamos ver se tem explicação aqui. De acordo com o discurso de Estevão, Moisés tinha passado 40 anos como pastor de ovelhas. Antes dessa vocação, já tinha passado 40 anos no Egito, recebendo elevada cultura, e agora, após 40 anos de vida no campo, estava preparado para ser guia, pastor, profeta e legislador do seu povo. Não fala nada sobre essa mudança de nome. Fala lá atrás, fala Reuel, e aqui fala Jetro, né? Então, levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então aqui a gente vê o fogo realmente que era divino, né? Então disse consigo Moisés: Irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Moisés ficou curioso. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: Eis-me aqui. Eu acho tão maravilhoso quando a Bíblia fala, chama pelo nome da pessoa e diz: Eis-me aqui, porque mostra a prontidão da pessoa, né? Quando alguém chamar você para alguma coisa, da palavra, que se for para pregar a palavra de Deus, que você também possa dizer: Eis-me aqui. Deus continuou: Não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Né? Moisés, vendo, Deus exige uma prova de nossa fé quando diz suas revelações, para que se nos revele mais profundamente. Né? Então Deus, ele nos revela profundamente. Então disse mais: Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão,
o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Então, realmente, uma glória muito grande, né? Então, Deus é grandioso e Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. Deus estava dizendo que conhece o sofrimento, que conhecia o sofrimento daquelas pessoas, né? Que tinha visto aquele sofrimento tão grande. Por isso desci, a fim de livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra, a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferizeu, do Eveu e do Jebuseu. Essas pessoas aqui foram todas faladas lá em Gênesis. Se você depois puder ler Gênesis para depois acompanhar o Êxodo, é bem melhor. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também veio a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Moisés já tinha passado no campo 40 anos. Ele, no 3 diz, de acordo com o discurso de Estevão, Moisés tinha passado 40 anos como pastor de ovelhas. Então, ele já estava 40 anos vivendo como pastor de ovelhas. Então, aquela cultura todinha que ele recebeu no Egito, quase praticamente tinha se esquecido, né? Ele quase não fazia uso dela. Então, praticamente ele tinha se esquecido do ensinamento que ele teve lá. Então Deus lhe respondeu: eu serei contigo, e este será o sinal de que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Então, aquele era o sinal que depois que ele tirasse as pessoas do Egito, ele ia servir a Deus neste monte. Disse Moisés a Deus: eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhe disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem qual é o seu nome, que lhe direi? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Então Deus não tem nome, ele não deu nome para ele, porque Deus é o que ele é, né? Deus é Deus. Disse assim: dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. Eu sou, me enviou a vós outros. Então, o nome de Deus. Deus é maravilhoso, ele não tem limite, então o nome limitaria ele. Então, eu sou. Eu sou é maravilhoso. 14, aqui o comentário diz: eu sou. Este verbo, numa forma que produz o passado, presente e futuro ao mesmo tempo, dá o nome transliterado Jeová, Yahvé, que indica a natureza eterna e imutável de Deus. Amém? Disse Deus ainda mais a Moisés: assim dirá aos filhos de Israel: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Pai de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me enviou a vós outros. Este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Vai, ajunta os anciãos de Israel e diz-lhes: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me apareceu dizendo: em verdade vos tenho visitado e visto o que vos tem sido feito no Egito. Então aqui está falando mais uma vez que Deus, né, está vendo. Portanto disse eu: far-vos-ei subir da aflição do Egito para a terra do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferizeu, do Eveu, do Jebuseu, para uma terra que emana leite e mel. Então aqui a promessa de Deus era realmente levar as pessoas para um lugar de descanso, né? Onde eles iam parar de serem afligidos, né?
E ouviram a tua voz, e irás com os anciãos de Israel, e ouvirão a tua voz. Eu estou falando que ouvirão a voz, né? Que eles ouvirão a voz de Moisés. Irás com os anciãos de Israel ao rei do Egito, e lhe dirás: O Senhor, o Deus dos hebreus, nos encontrou. Agora, pois, deixa-nos ir caminho de 3 dias para o deserto, a fim de que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus. Eu sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir, se não for obrigado por mão forte. Então, Deus já sabia que o coração do faraó, do rei do Egito, era um coração duro, né? Portanto, estenderei a mão e ferirei o Egito com todos os meus prodígios que farei no meio deles. Depois vos deixará ir. Então, Deus já sabia tudo o que ia acontecer. Claro, ele sabe de tudo, né? Então, do mesmo jeito, ele sabia que ia acontecer, que o coração do faraó ia se endurecer, que não ia deixar as pessoas irem tão facilmente. Então, eu darei mercê a este povo aos olhos dos egípcios, e quando sairdes não será de mãos vazias. Outra promessa aqui de Deus, né? Que não ia sair de mãos vazias. Cada mulher pedirá à sua vizinha e à sua hóspede e à sua hóspeda joias de prata, e as joias de ouro e vestimentas, quais poreis sobre vossos filhos e sobre vossas filhas, e despojareis os egípcios. Então, aqui ele está falando, eu sei, 19 diz, eu sei, porém, que o rei do Egito, né, não deixará ele. Eu sei, Deus sempre quer oferecer oportunidade para o arrependimento e a obediência, mas sabe quão duro é o coração do homem. Assim também Jesus nos conhece, né? E sabe que o nosso coração às vezes é muito duro, né? Para realmente poder enxergar a glória de Deus. Então, no versículo 4, no capítulo 4, diz: Deus concede poderes a Moisés. Aí começa: respondeu Moisés: Mas eis que não crerão, nem acudirão à minha voz, pois dirão: O Senhor não te apareceu. Moisés temia que as pessoas não atendessem a voz dele, né? Perguntou-lhe o Senhor: Que é isso que tens na mão? Respondeu-lhe: Um bordão. Então lhe disse: Lança-o na terra. Ele o lançou na terra, e o bordão virou uma serpente, e Moisés fugiu dela. Que susto que Moisés deve ter tido, né? Quando esse bordão virou serpente, ele deve ter realmente tido muito medo. E disse o Senhor a Moisés: Estende a mão e pega-lhe pela cauda. Estendeu ele a mão, pegou-lhe pela cauda, e ela se tornou em bordão. Então, aqui nós vemos que Moisés teve medo, né? Que fugiu da cobra, da serpente. Mas quando Deus manda, ele obedece. Ele pega na cauda. Não deixa que o medo faça com que ele não pegue na serpente, né? Então, assim, é muito importante que a gente possa entender aqui a soberania de Deus sobre nossas vidas. Amém? Para que creiam que te apareceu o Senhor, Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Disse-lhe mais o Senhor: Mete agora a mão no peito. Ele o fez, e tirando-a, eis que a mão estava leprosa, branca como a neve. Nossa, Moisés já deve ter ficado com medo também, né, nesse momento. Disse ainda o Senhor: Torna a meter a mão no peito. Ele a meteu no peito novamente, e quando tirou, eis que havia tornado como o restante da sua carne. Então, Deus provou que ele podia tanto fazer como curar, né? Tanto dar a enfermidade como curar. Glória a Deus por isso. Disse ainda o Senhor: Torna. Sim, já li. Se eles te não crerem nem atenderem a evidência do primeiro sinal, talvez crerão na evidência do segundo. Né? Então, assim, Deus estava dando duas opções. Né? Se eles não cressem quando jogasse o bordão, a serpente vira serpente,
quando fizesse a mão virar lepra, podia ser que eles crescem, né? Se nem ainda crerem mediante esses dois sinais, nem te ouvirem a voz, tomarás das águas do rio e as derramarás na terra seca, e as águas que do rio tomares, tornar-se-ão sangue sobre a terra. Então, outro sinal. Então disse Moisés ao Senhor: Ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falaste a teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Então, Moisés, embora ele tenha tido uma educação boa lá no Egito, mas ele se considerava uma pessoa pesada de língua, né? Então, aqui no versículo 10, ele diz: Nem depois que falaste, Moisés quer culpar a Deus por sua falta de dons, em vez de aceitar a sua vocação e avançar com uma atitude vitoriosa. Cada crente deve confiar que Deus lhe dará tudo o que é necessário. Então, nós devemos crer que Deus nos dá tudo o que é necessário, né? E que nós possamos ter também ousadia, porque a palavra também diz que Deus não nos dá espírito de covardia, né? Mas sim espírito de ousadia, que possamos levar a palavra de Deus para outros lugares, para outras pessoas. Então, respondeu-lhe o Senhor: Quem fez a boca do homem? Olha só, quem fez a boca do homem? Ou quem faz o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu, o Senhor? Então Deus faz tudo, né? Faz o cego, faz o surdo, faz o que fala, ele faz tudo. Então, vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que hás de falar. Então, glória a Deus por isso, que eu fico muito grata a Deus, que quando Ele me faz falar da palavra dEle, realmente eu sinto que Deus coloca palavras na minha boca, né? Assim, Ele me usa e eu me sinto muito grata a Deus porque Ele me usa, glória a Deus. E ele, porém, respondeu: Ah, Senhor, envia aquele que hás de enviar, menos a mim. Primeiro Moisés diz, chama ele, né? Moisés, Moisés, aí ele diz: Eis-me aqui. E agora ele diz: Ah, Senhor, envia aquele que hás de enviar, menos a mim. Envia outro, Senhor. Eu não. Eu não posso, eu sou pesado de língua, eu tenho vergonha de falar em público, eu não sei falar, né? Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés e disse: Não é Arão, o levita, teu irmão? Eu sei que ele fala fluentemente, e eis que ele sai ao teu encontro e vendo-te se alegrará em seu coração. Tu, pois, lhe falarás e lhes porás na boca as palavras. Eu serei com a tua boca e o que há dele e com a dele, e vos ensinarei o que deveis fazer. Ele falará por ti ao povo, ele te será por boca, e tu lhe serás por Deus. Toma, pois, este bordão na mão, com o qual hás de fazer os sinais. Então, Deus constituiu Arão para falar, né, para ser boca. Aqui no comentário diz: Nisto compreendemos a função do profeta, é falar as palavras de Deus ao povo, sem interrupção ou acréscimo próprio. O 11 diz: Respondeu-lhe o Senhor: Quem fez a boca? Né? Então, toda a condição humana está dentro do alcance dos planos de Deus, não se tratando de circunstâncias fortuitas. Moisés tem de aprender que o Todo-Poderoso acompanha a sua missão, né? Então, Deus está sempre pronto, né, a fazer aquilo que realmente ele ordenou. E se Deus prometeu, ele vai cumprir, né? Se ele disse que ia falar através da boca de Moisés, e Moisés ia passar para Arão, é porque realmente ele faz. Ele é Deus que cumpre suas promessas. Glória a Deus. Este bordão, que ele fala aqui no 4:17, este bordão, Deus não precisa de nenhum objeto físico para fazer suas maravilhas, mas deseja que Moisés use o bordão do pastor para fazer as vezes de cetro real, de espada e de vara mágica. Moisés haveria de ser pastor do povo de Deus. Amém. Vamos parar por aqui.
hoje. Amanhã, dia 6, voltaremos com mais leitura da Palavra de Deus. Amém? Fiquem com Deus, Deus abençoe e até mais.